Olá a todos, muito obrigado por estarem online em mais essa transmissão, essa live promovida pela Bematec Eugin. Meu nome é Rafael Ribas, eu sou o gerente de marketing da Bematec Eugin e hoje temos um bate-papo aí para falar com vocês de desenvolvimento, né, para falar sobre a nova DLL. Hoje nós contamos com a presença do Pedro, que é desenvolvedor da engenharia, o André, que é especialista em qualidade de software, e o Johannes também, que é o especialista em qualidade de software. Antes de mais nada, pessoal, dar só alguns recadinhos para vocês. As perguntas vocês podem fazer, tem um painel aqui do lado direito, tem ali um espaço de perguntas, vocês podem fazer essas perguntas. Ao final da nossa conversa aqui, a gente abre para essas perguntas. E pedir para vocês também, quem já não nos segue ou ainda não nos segue aí nas redes sociais, seguir nossas redes sociais, tanto da Bematec, Bematec Hardware, tanto em Facebook como em Instagram, e a Eugin como a Eugin Automação, tanto em Facebook quanto em Instagram também. Fiquem à vontade para que vocês façam as perguntas. Hoje a gente vai expor tanto a parte de por que a gente começou esse desenvolvimento dessa nova DLL, e quais são essas novas funcionalidades. A gente vai ver bastante coisas práticas aqui, né? O pessoal aí vai mostrar para vocês essa parte prática também. Eu vou passar a palavra para você, André. Vou colocar você aqui como apresentador. E aí você já pode começar a falar. Deixa eu só compartilhar a minha tela aqui e a gente já começa. Vocês estão conseguindo ver a tela aí, Rafael? Estamos conseguindo ver. Bom, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí para a gente conversar um pouquinho sobre a questão de mudança dos nossos middles aí. Só contextualizando vocês, durante os últimos meses nós tivemos um projeto dentro da Bematec que foi focado em melhorias para as nossas impressoras, né? Então, a gente passou por melhorias de firmware, a gente mexeu também em drivers USB, drive spooler, nós recentemente disponibilizamos aí no portal de parceiros também um middleware para integração web, né? E parte desse projeto também foi implementar a melhoria nas nossas DLLs, especificamente no MP2032. Então, o que aconteceu? Só ainda contextualizando, né? A nossa ideia inicial era continuar com o MP2032, é um middleware que com certeza já é de conhecimento de muitos de vocês que estão nos acompanhando aí. A gente já utiliza ele desde as impressoras matriciais aí já há bastante tempo. Então, seguimos com essa ideia, começamos a fazer um estudo. O Pedro é o nosso principal desenvolvedor aí em relação a tocar todo esse estudo e justamente focar nesse desenvolvimento. Só que em um dado momento nós esbarramos em questões bem específicas de arquitetura. A gente chegou ao ponto de que a arquitetura da MP2032 não nos permitia avançar e implementar melhorias nela, né? Inclusive, esse foi o principal motivo de nós decidirmos, então, substituir a MP2032 pela Bema Printer DLL. Tá? Óbvio, nós buscamos sempre manter o máximo de compatibilidade entre um middleware e outro para facilitar a vida de todos os desenvolvedores. A ideia não era dificultar, né? E com certeza fazer com que uma eventual migração de uso da 2032 para a Bema Printer afete o menos possível, digamos assim, em relação à codificação. Então aqui eu queria listar para vocês aí uns tópicos mais, digamos que os principais itens que nos fizeram optar por criar uma nova DLL. Então, o primeiro item foi a unificação do código-fonte do middleware, né?
para a MP2032, nós tínhamos um código específico para Windows e outro código-fonte para Linux. E isso, em termos de manutenção, complicava muito o nosso trabalho. Inclusive, uma eventual correção de bug, a gente tinha que fazer todo o trabalho duplicado, né? Então, codificava-se duas vezes, gerava-se duas compilações diferentes, e ainda no caso da versão Windows, a gente tinha que gerar 32 e 64 bits. Isso, nos dias de hoje, é completamente inviável, gerava muito problema, questão de tempo para a gente conseguir entregar para o time do suporte, entregar para campo, e inclusive para testar também, né? Então, a nossa principal decisão foi criar um código único, com certeza aproveitando muito do que já existe da MP2032, é funcional, atende perfeitamente o campo, então a gente não viu problema em relação a isso, mas mexendo também na arquitetura, né? Uma das coisas que foi extremamente importante para esse processo foi a entrada dos comandos ESC-POS. Então, para isso, a gente teve que alterar a arquitetura da DLL. O Pedro acho que consegue explicar um pouquinho melhor para nós essa questão de arquitetura, dar um pouquinho mais de detalhe em relação à unificação do código-fonte. Ah, sim, perfeito. Então, em complemento ao que o André comentou com vocês aqui agora, primeiramente falando a respeito da unificação do código-fonte. A nossa DLL antiga, a MP2032, ela tinha dois códigos-fontes praticamente separados, né? Eles eram independentes para operar dentro da plataforma Windows e Linux. Cada um deles tinha funções em comuns, assim como tinham funções que eram específicas de cada uma dessas plataformas. Durante o desenvolvimento da nova DLL, da Bema Printer, nosso principal objetivo nesse sentido foi conversar com as áreas envolvidas e tentar levantar qual eram as funções mais utilizadas em ambas as plataformas para que a gente conseguisse criar uma DLL única, no qual a gente entregar todas as funções que eram necessárias para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, a gente conseguisse criar uma DLL que fosse mais fácil, como o André comentou, de a gente dar manutenção nela e fazer uma entrega muito mais rápida de novas funcionalidades futuramente, caso fosse necessário. Então, nós pegamos as principais funções de ambos os sistemas operacionais e unificamos todas elas em uma única DLL para conseguir facilitar esse processo de entrega contínua e o processo de atender todas as demandas que eram necessárias. Com relação à parte de arquitetura, a DLL antiga ela tinha umas peculiaridades com relação a arquiteturas de 32 e 64 bits, no qual a gente tentou resolver o máximo possível nessa nova DLL. Além disso, aí também a gente modificou alguma estrutura de algumas funções para facilitar o uso dessas funções. Existiam funções que faziam captura de status das impressoras, funções que faziam impressão de imagem na impressora, e como a gama de impressoras que nós temos dentro da Bimatec hoje é bem diversificada, e algumas delas têm protocolo ESC-BEMA, outras têm só protocolo ESC-POS, tivemos que fazer uma modificação da arquitetura da DLL também, de forma que a gente conseguisse fazer com que todas as funções da DLL funcionassem da mesma forma em todas as impressoras do grupo Bimatec Eugene. E devido a essa funcionalidade que a gente queria implementar, foi necessário fazer algumas modificações na arquitetura da DLL também para conseguir fazer essa entrega dessas funcionalidades. Acho que no âmbito bem geral seria basicamente as necessidades que nós enxergamos e os motivadores que nos fizeram modificar tanto, fazer essa modificação de unificação do código-fonte das DLLs, como fazer a modificação da arquitetura do código dela para conseguir fazer um código mais limpo e mais fácil de dar manutenção. Acho que basicamente é isso. Então, a DLL, a Bema Printer, ela vai funcionar tanto para MP4200, para 2800, para i9 e para i7 também. Isso, exato. A Bema Printer, a ideia dela é funcionar qualquer uma das impressoras que estejam disponíveis no portfólio da Bematec e Eugene. É basicamente isso daí também. Além disso daí também, ela vai funcionar em ambas as plataformas, tanto Windows quanto Linux, para conseguir acertar qualquer funcionalidade dessas impressoras aí, né? Essa seria a ideia fundamental. E assim, complementando aí o tema, aí eu vou assumir a culpa para todo o campo aí. Essa versão que nós colocamos agora, que está disponível para download no portal, ela ainda não tem suporte para a Eugene i7 e i9. Nós estamos ainda em testes, tá? A nossa automação está rodando em cima disso. Então,
a gente quer deixar redondinho toda a estrutura de comandos antes de colocar isso no ar. Então, resolvemos segurar um pouquinho essa entrega para que acabe evitando que um bug, alguma coisinha simples vá para campo, né? Então, nas próximas semanas isso deve estar liberado, né? Isso, exatamente. Mas o suporte A2800, que é a impressora que tem o set exclusivo SQPOS, ele tá funcionando perfeitamente, tá? Então, é só a Eugene 7 e 9 que ainda não foram liberadas. E falando um pouco do SQPOS, que é ao suporte de comandos SQPOS, o que acontece? A MP2032 não oferecia esse suporte, então se você eventualmente tivesse a impressora configurada com esse set de comandos, a DLL não ia conseguir reconhecer e não ia enviar a impressão de maneira correta. Então, hoje, a BEMA Printer ela passa a reconhecer ambos os sets de comandos de forma completamente transparente. Então, independente se a impressora ela está em ESC-POS ou está em ESC-BEMA, a DLL vai conseguir reconhecer e fazer a comunicação com a impressora. Porém, vale ressaltar aqui, eu acho que é algo extremamente importante, que alguns comandos são específicos da ESC-POS, então, se você estiver com a sua impressora configurada para ESC-BEMA e tentar, por exemplo, fazer a impressão de um modo página, que é a impressão ajustável, uma das features que a gente implementou aí tanto em firmware quanto em software, não vai ser possível, né, uma vez que esse tipo de comando é específico do ESC-POS, mas a DLL está preparada para tratar uma exceção e informar que aquele set de comandos, aquele comando não é específico para o set, né? Acho que o Johannes consegue também dar uma explicação um pouco mais detalhada nisso. Então, essa questão, desculpe, estamos me escutando? Estamos escutando. Tá, é que eu não estou conseguindo. Então, essas comandos aí do ESC-POS, né, impressores de set de comandos, ele vai ter essa integração, né, da DLL, principalmente pela questão dessa junção das funções, né, tanto ESC-BEMA como ESC-POS, que foi uma das principais ideias da gente fazer essa nova versão da DLL, né, para que a gente também desse o mínimo de impacto no mercado dessa nova versão da DLL, né, trazendo sempre esses comandos assim, que foi sempre uma cultura da BEMATEC, né, nas versões antigas da DLL sempre ter essas compatibilidades. A gente tentou trazer o máximo de compatibilidade possível para ela, para as duas impressoras, né? Com isso a gente teve que fazer algumas mudanças de simplificar algumas funcionalidades, tirar algumas duplicidades também que haviam nos comandos, principalmente para a versão antiga, né? Para a MP2032, tinha alguns comandos que tinham duplicidade, então eram com dois nomes diferentes, executavam a mesma função, o mesmo procedimento. A gente fez uma limpa nisso daí, nessas funcionalidades, né? E deixamos as funcionalidades mais próximas, que eram mais utilizadas e que eram as mais próximas dos protocolos do ESC-POS, né? Então, foi principalmente essas mudanças que a gente fez nessa nova versão da DLL. Basicamente a gente tentou mais uma vez manter tudo da forma mais compatível possível com o que vocês já conhecem do campo, que no caso é a MP2032, né? Tentamos ao máximo manter isso. Óbvio, algumas coisas infelizmente a gente teve que quebrar a compatibilidade, até nos próximos slides ali a gente pretende mostrar para vocês um pouco do que foi feito, infelizmente, do que foi alterado em relação a isso, né? Então, assim, acho que agora
fica um pouco mais fácil. Eu pensei em focar justamente essa conversa que nós estamos pautando aí só nas principais mudanças que foram feitas, nas principais features que foram implementadas. Eu acho que boa parte do pessoal que está nos acompanhando aí conhece bem esse Middle, já com certeza trabalhou com ele de alguma forma, então coisas básicas como impressão de texto, corte de papel, a gente resolveu dar um bypass, digamos assim, pular isso e focar efetivamente nas mudanças, né? Então eu queria falar para vocês um pouco sobre essas implementações, né? Então o que acontece? Aproveitando essa questão de mudança da arquitetura, a primeira alteração que nós fizemos foi a verificação de modelo de impressora de forma automática. O que acontece? Acho que o pessoal lembra que existia uma função chamada configura modelo impressora, e tinha que ser executada, era passado um integer ali, indicando qual modelo de impressora para a DLL, né? E aí, internamente, a DLL tratava todos os comandos. Então, agora a gente já eliminou, digamos assim, o uso dessa função. Ela ainda existe na Bema Printer, mas ela vai funcionar basicamente como mock, né, Pedro? Ela não vai gerar um erro. Isso para manter, eventualmente, a necessidade de compatibilidade com a aplicação que já está usando, que já utilizava a 2032. Mas a DLL já consegue identificar automaticamente se é uma 4200, uma 2800 e por aí vai, né? Uma 5100. Uma i7, uma i9 também? E 7 e 9 também. Uhum. Essa ainda tá comigo lá em QA. Né? Uhum. Mas também vai ser possível fazer essa identificação. E eu acho que, assim, na minha opinião, isso opinião de quem testou bastante, acho que uma das principais implementações e features desse Middle foi a impressão de Dunphy XML. Né? O que acontece? Eu trabalhei muito tempo no BSP, o Johannes também, a gente até trabalhou junto lá, e antes dele sair, a gente migrar para P&D, já ouvia muito comentário do pessoal de desenvolvimento que existia a necessidade de se imprimir uma Dunphy. Alguma forma mais fácil de gerar uma impressão de nota pela impressora. Lógico, com o advento de entrada de SAT, NFC e tudo mais. Então, a gente acabou implementando uma rotina, uma sequência de rotinas, na verdade não é uma única função, né, para que seja possível que a impressão, a partir do XML da nota, de um CFE a um NFC. Né, ele já vai imprimir dentro do layout que está descrito dentro do XML, padronizado, né, e você consegue fazer o upload de um logo, ele vai imprimir com o logo que você fizer o upload e tudo mais. Pedro, você consegue me dar um auxílio aí, falando um pouquinho mais sobre essas funções? Sim, claro, sem dúvida. Em complemento, primeiramente, ao primeiro item que o Chico comentou lá, a DLL, né, ela está, como ele falou, totalmente automática do ponto de vista da identificação das impressoras. Ela pode identificar qualquer impressora. Só queria colocar aqui um único detalhe, é que na inicialização da impressora tem um arquivo de configuração que nós colocamos lá agora de configuração da DLL que precisa ser mencionado somente qual é o protocolo de comunicação no qual a impressora está configurada durante a inicialização. Então, tipo, se a impressora for uma 4200 ou uma 5100, em geral ela não precisa fazer modificação nenhuma, mas se você for utilizar, por exemplo, uma i9, uma i7 ou uma 2800, você precisa dizer nesse arquivo que você está utilizando o protocolo SPOS na inicialização da impressora para que ela consiga utilizar o comando correspondente para identificar ela corretamente, tá? E seguindo agora para a parte da impressão de Dunphy, dentro da nova DLL foi implementado basicamente 6 funções novas referentes a esse processo de impressão de Dunphy, no qual a primeira função é a função criar Dunphy, no qual você pode passar para essa função o arquivo XML, o diretório do arquivo XML que vai ser utilizado para fazer que contém o conteúdo dessa Dunphy. Você pode passar para ele, para a função, o conteúdo efetivamente da Dunphy, né, o conteúdo do arquivo, ou tirando essa exceção do diretório, ou você pode passar para essa função também o conteúdo desse arquivo codificado em base 64, que geralmente é o retorno que é dado pelo nosso SAT. Quando você faz uma venda, ele retorna esse conteúdo do XML em base 64, você pode passar também para a DLL, que ela vai fazer
vai descompactar, digamos assim, né, tirar da base 64 aquele conteúdo e vai fazer a materialização da dump. O segundo comando, como o Chico comentou também, o André comentou, é o definir logo, no qual você pode definir uma logo que vai ser impressa junto com o cabeçalho da dump. O terceiro comando é o comando de impressão de dump, propriamente dito, no qual ele vai pegar essa dump que foi definida anteriormente e vai materializar ela, seguindo os padrões impostos pelo Ministério da Fazenda. Existe um layout padrão de impressão de dump, que é definido pelo Ministério da Fazenda, tanto para dumps do tipo CFE, quanto dumps do tipo NFCE. E nós tentamos implementar, nós fizemos a implementação dessa impressão de dump, seguindo o layout imposto por esses órgãos. Esse processo de impressão de dump, ele é parametrizável também, você pode fazer ele imprimir a dump através de comandos nativos da impressora, e existem algumas impressoras do nosso portfólio que não têm todos os comandos nativos necessários para fazer essa impressão. Então, existe a possibilidade de imprimir também em modo imagem, que basicamente ele vai gerar alguns segmentos dessa dump através de uma imagem, e essa imagem será impressa. O exemplo principal disso daí é o exemplo do comando de page mode. Acho que nós vamos explicar um pouco mais para frente também a respeito, mas a dump pode ser impressa em qualquer uma das impressoras BEMATEC. O outro comando é o de configurar dump, no qual você consegue regular o tamanho da fonte que é utilizado nesse processo de impressão em modo imagem, e apagar dump também. Caso você havia criado uma dump anteriormente e você não quer mais imprimir ela, você pode chamar o comando apagar dump, que ele vai limpar o buffer de dump que foi criado internamente pela DLL, para você conseguir criar uma nova dump posteriormente, normalmente. A princípio, seria basicamente esses os comandos que foram implementados para fazer esse processo de impressão de dump. Ok? E pegando o gancho aí, dando sequência para a apresentação, o modo página, que eu comentei, é uma função específica do SQPOS, e basicamente é o que o Pedro comentou. A gente recebeu muita demanda do pessoal comentando que, olha, a gente só consegue imprimir o QR Code da nota de forma centralizada, muito grande, né? Então, a DLL tem uma função para você imprimir um mini QR Code, digamos assim, um QR Code reduzido, mas ainda assim ele ficava centralizado no meio da página. E então a gente implementou, tanto no firmware das impressoras quanto na DLL, essas funções de page mode que permitem que você, de certa forma, consiga criar um layout de impressão onde você delimita em milímetros assim, uma determinada área, né, onde você vai alocar o teu conteúdo impresso. Então você consegue jogar o texto, seja ele centralizado, formatado ou de forma simples do lado esquerdo, por exemplo, e um QR Code menor no lado direito. Então tem essa facilidade de você ajustar o conteúdo de um documento. Foi um conjunto de funções que foi muito testado, a gente automatizou as ferramentas de teste para isso, foram méritos inclusive do Johannes aí, que trabalhou bastante nisso, e a gente conseguiu um resultado legal em relação a essas funcionalidades, né? Acho que a gente vai tentar mostrar na prática aí, né, um exemplo simples, mas que mostra como é essa ideia do Page Mode. E dando sequência a isso, a gente tem o modo senha, é uma funcionalidade que foi implementada na 4200. É uma configuração que você atribui para a impressora e permite que ela, sem que você aplique alterações de hardware, ela consiga fazer a emissão de senha. Para isso você vai ter uma aplicação, ela vai se comunicar via Ethernet, né, no caso, com um software, servidorzinho básico aí, um web service, e vai conseguir fazer o controle de emissões de senha. Até então, essa funcionalidade só existia no firmware, então todo o processo de desenvolvimento para uso dessa funcionalidade era feito utilizando o protocolo direto, era escrita de comando direto. E a gente sabe que o protocolo direto é legal utilizar e te permite uma certa flexibilidade de código e tudo mais, só que é mais complexo, né? E a gente sabe que a maioria dos nossos parceiros aí utilizam a DLL, né? Ou o Middle Linux. Então a gente optou por fazer o input desses comandos aí dentro da DLL também. E tomando como sequência aí, e eu até faço um certo paralelo com as impressoras fiscais, a gente tinha na DLL existia uma grande gama de captura de informação da impressora, óbvio, são equipamentos completamente diferentes, mas isso faltava um pouco dessa
leitura de informações de impressoras, seja 4200, 5100, a partir da DLL. Então, a gente acabou implementando também funções que permitem a leitura de número de série, modelo de impressora, versão de firmware, tem uma rotina que permite uma leitura de status da impressora de maneira muito mais completa. Então, foram criadas várias novas funções dentro da DLL que permitem que a gente obtenha mais informações da impressora, né? Conheça... Praticamente é um computador de bordo aí que você consegue criar, né, na aplicação, né? Exatamente, exatamente. Você consegue fazer até um certo monitoramento em relação a isso, né? Dependendo de como é a arquitetura, a estrutura da aplicação, você consegue saber como que a impressora está lá na ponta trabalhando, né? E aí, falando para o pessoal de Java especificamente, a gente sabia e tinha um problema em campo aí. Na verdade, não é um problema em campo, mas a gente sabia que podia melhorar a nossa camada JNI, então a gente retrabalhou ela está muito mais confiável a nível de fidelidade, tanto em envio e obtenção de retornos da impressora. Isso foi uma mudança importante também. Inclusive, a gente tem duas ferramentas de automação de testes. Uma delas foi feita em Java e ela utiliza essa camada JNI. Né? A gente criou automação justamente para testar a camada e também para testar as funções. Então, isso também foi bastante testado. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu acredito que a gente deva ter em torno de... a última vez que a gente avaliou, eram 497 casos de teste. E aí, isso dá DLL. Isso replicado a cada modelo de impressora, a cada interface de comunicação, foi bem testado esse middleware aí, né? Ele foi bem estressado em relação a isso. Assim, eu não listei para vocês detalhadamente todas as features que estão implementadas ali, mas isso tudo está descrito na documentação da DLL, tá? Então, junto da DLL, eu acho que breve... Deixa eu aproveitar o teu comentário, André. O pessoal já até interagiu aqui com a gente. Opa. Deixa eu aproveitar o comentário que fizeram aqui. O Alex Galon estava perguntando, e foi a mesma pergunta que o Luciano, essa documentação vai estar tanto lá no portal do BSP quanto lá no Clube Automação, né? Então, isso, você vai ter essa disponibilidade da documentação da DLL nesses dois portais. E acredito que agora você vai falar dessa compatibilidade entre MP2032 e a Bema Printer, né? Então, isso, exato. A gente vai começar a comentar sobre isso, né? Só um adendo, Rafael, em relação à documentação, eu conversei ontem com o pessoal do suporte e eles estão planejando subir a documentação online, tá? Então, ela vai estar anexada, a um primeiro momento a gente vai ter os documentos de ajuda anexados junto com o Middle, então quando você for lá no portal do BSP e fizer o download, junto com a DLL já vem a documentação, mas em breve para ela estar disponível online, então acho que vai ficar bem mais fácil para todo mundo acessar. Tanto no portal quanto no Clube de Automação, beleza. Isso, exato. E aí, assim, acho que agora a parte das funções unificadas, eu vou passar a palavra aí para o Johannes. Ele testou isso, assim, fortemente. Vocês vão ver que um pouquinho do cabelo branco dele é culpa desses testes, tá? Ele vai conseguir explicar melhor o que a gente fez em relação à unificação das DLLs e a questão de quebra de compatibilidade de alguma coisa aí. Johannes, tá contigo agora. Só tá no mudo, Johannes. Tá mutado, Johannes. Foi mal. Como a gente estava falando ali antes, né? Sobre o que a gente simplificou, algumas coisas que a gente viu, como tinha comentado antes, retiramos algumas duplicidades, né? Foi o que é o que a gente vai mostrar aqui dessas unificações da DLL, né? Então, um dos exemplos ali, o primeiro da lista ali já, né, que é o comando TX, Bematec TX, internamente, na verdade, ele fazia exatamente a mesma coisa, né? Então, não existia, a gente viu que não existia uma necessidade de manter a mesma função. Seguindo essa regra, a gente foi analisando, né, principalmente o Pedro, aí, que é o desenvolvedor, né, dessa nova versão da DLL, o que a gente foi fazendo? A gente foi olhando com base no que a gente tinha de conhecimento ali, dos atendimentos do BSP e tudo mais,
o que a gente foi fazendo? A gente foi fazendo um filtro mais ou menos das funcionalidades mais utilizadas pelos desenvolvedores, né, que a gente via que o pessoal utilizava bastante, e foi simplificando e retirando essas duplicidades, né? Como eu disse, pela cultura que a Bematec sempre teve de manter uma compatibilidade, né? Então a gente fez esse levantamento, fez esse estudo de quais eram as funções mais utilizadas para que as que tivessem duplicidade a gente tirasse as nomenclaturas, né? O nome das DLLs, das funções, né? Os nomes das funções em que não eram tão utilizadas, né? Então, nisso a gente acabou chegando em algumas, desculpe, algumas funcionalidades a gente acabou chegando nessa, algumas simplificações como essas que a gente está mostrando no slide de exemplo aí, né? E em algumas delas também, que eu dou como exemplo a abertura de gaveta, a leitura de status, né? Ali, ele teve uma mudança ali porque a gente, nesse caso, ele teoricamente tinha uma duplicidade de função, né? Só que existia um parâmetro ou outro de diferente, a gente fez algumas adaptações, né? Deixou uma única função com o máximo de opções, né? Então, quem trabalhava antes, por exemplo, com a abertura de gaveta, só o acionamento normal, que passava um parâmetro só e tudo mais, vai passar mais parâmetros, né? Mas ele vai continuar podendo utilizar a mesma funcionalidade, né, da impressora. Um exemplo ali que eu... Deixa eu te interromper um pouquinho, acho que o Pedro vai poder complementar, você também, Johannes. Internamente, você tem um alias, por exemplo, se eu uso hoje MP2032 e vou passar a usar a Bema Printer, para eu ter o menor impacto possível no meu código, se eu usar no meu código comando TX, ou Bematec TX, por exemplo, eu uso lá Bematec TX, e vou passar a usar o Bema Printer, ele provavelmente internamente tem um alias que reconhece que o Bematec TX está... Ou isso não? Não. Como a gente fez com essa questão que a gente teve que fazer, unificar o código, né, tanto para Linux como para Windows, qual foi a nossa ideia principal? Foi limitar um pouco as funções, porque, assim, a gente tinha uma lista de cento e não sei quantas funções lá, eu não lembro exatamente, de repente o Pedro pode lembrar de cabeça quantas funções tinham, mas a gente foi analisando. Então, daí a gente fez uma lista, mais ou menos, com base nos atendimentos do BSP, a gente fez uma lista de quais eram as funções mais utilizadas. Uhum. Tudo que foi de duplicidade que não era utilizado, a gente foi limando mesmo, né? E então, a gente reduziu lá de não lembro exatamente, alguma coisa assim. E a gente reduziu para umas, se eu não me engano, acho que agora a gente tem umas 40 funções, alguma coisa assim. Então, teve funções que a gente realmente teve que tirar, até para facilitar com o foco de manutenção do código e ter uma agilidade maior, né? Como a gente não tem tantas funções que uma única alteração interfira, até porque a MP2032 tinha até função de impressão de cheque ainda, né? Sim, isso, essas funcionalidades, por exemplo, as funcionalidades assim das impressoras matriciais, a gente tirou todas, né? Porque o foco dela era já para as impressoras mais novas que já possuíam o protocolo ESC-POS, né? Tá. É importante, assim, reforçar para o pessoal que está nos assistindo aí, as duas DLLs, elas vão continuar existindo, né? A MP2032, quem quiser continuar utilizando, vai continuar existindo, vai ter o suporte dela normal, ela não vai ter uma atualização daqui para frente, a não ser que seja alguma correção de algo que estivesse em andamento.
A Sim. intenção realmente é colocar a Bema Printer com essa compatibilidade com todas as funções que fazem sentido, né? E novas funções aí para o campo utilizar, correto? Isso Sim. mesmo. A ideia assim, até um dos exemplos que eu ia usar ali dessa lista, que é a do Lei Status ali, né? Antes a DLL da BMATEC tinha aquelas duas funções ali que mostra na coluna mais à esquerda ali, né? Que é Lei Status e Lei Status estendido. A Lei Status ele trazia era um status simples, né? Não tinha muita complexidade no retorno. Já a Lei Status estendido, ela tinha que fazer toda uma validação de qual era o modelo de impressora que você estava usando para saber qual era o status que ele estava querendo retornar, né? Então não era uma funcionalidade unificada para todos os modelos de impressora. A gente simplificou deixando a lei status, né? Ela funciona para qualquer modelo, então você não precisa fazer uma análise específica do retorno para cada modelo de impressora que ela atende hoje, né? Por enquanto, os modelos da BMATEC, né? Ainda aí 7 e 9 ainda não tá, né? Mas a gente deixou alguns status que a gente entendeu que era mais básicos para esse tipo de leitura de status, né? Em contrapartida, a gente acabou criando novas funções, que o André até comentou anteriormente, né? A gente criou outras funções que retornavam outras informações para complementar esse retorno de status da impressora. Perfeito. O pessoal tá ansioso aí para ver código, tá? Ah, É o próximo passo aí. já chega lá. Vamos acelerar, então. Tem mais 2 slides só, pessoal. Jogo rápido. Bom, dando sequência aí, algumas funções foram modificadas, né? A gente chegou à conclusão que havia necessidade de mexer nos parâmetros, é um pouco do que o Johannes comentou. Por exemplo, abre gaveta. A gente removeu um parâmetro que era protocolo, não é mais usado pela DLL, então quem utilizar e migrar o código da 2032 para Bema Printer vai ter que fazer uma alteraçãozinha no uso dessa função. A mesma coisa para o buzzer, o acionamento do buzzer da impressora. A gente tinha um parâmetro volume e nenhuma impressora contava com essa funcionalidade de você, no firmware, de aumentar ou reduzir volume, então a gente matou esse parâmetro. E a função habilita, desabilita impressão síncrona, ela tinha um parâmetro const que a gente alterou o tipo, então ele saiu de int e passou a ser boolean. Eu confesso para vocês que no meu tempo de suporte eu muito poucas vezes vi alguém utilizando essa função, mas a gente acabou, após um estudo, mantendo ela aí dentro da DLL, né? E agora, eu passo a palavra para o Pedro aí antes da gente começar os exemplos, e ele vai falar um pouco de funções descontinuadas, que basicamente é o que a gente, depois de muito estudo, viu que não valia a pena manter isso dentro do código da DLL. Certo, Pedro? Isso mesmo. Então, pegando até um gancho na explicação que o Johan estava comentando agora há pouco e o comentário que o Ribas fez, tinha muitas funções dentro da DLL MP2032 que eram bem antigas e diziam mais respeito aos produtos mais antigos da empresa, como impressoras matriciais, impressora de cheque, e todas essas funcionalidades que tinham, como a gente não tem, como os nossos novos produtos não têm mais essa funcionalidade, nós decidimos, desculpa, como essas novas impressoras nossas não fazem sentido ter mais essas funcionalidades, nós removemos essas funções da Bema Printer para justamente deixar a DLL um pouco mais enxuta. Então, todas as funções que diziam respeito a produtos mais antigos foram tiradas. As funções que tinham na DLL antiga, que possibilitavam o acesso direto à estrutura de arquivos da impressora, nós removemos elas também. Essas funções eram utilizadas por alguns dos nossos clientes para fazer uns processos de atualização de firmware da impressora, só que para substituir essas funções, nós implementamos uma função única que é responsável por fazer a atualização de firmware efetivamente, que vai ser a função atualizar firmware. Vocês podem pegar, por exemplo, o arquivo, essa função funciona especificamente para as impressoras MP4200 e a 5100. Vocês podem pegar o arquivo zip dela, né, referente ao firmware dela dentro do site, e através dessa função você consegue passar esse arquivo como parâmetro para ela e a função vai efetuar todas as atividades necessárias para efetuar a atualização de firmware, né?
Foram removidas, como também o Johannes comentou, funções duplicadas que tinham comportamentos muito similares. Tentamos pegar somente aquelas funções que eram mais utilizadas, que eram mais comuns de ser feito suporte delas, e mantivemos somente elas, só que essas funções atendem às necessidades das funções que foram removidas. E também tivemos todas as funções estendidas que tinham na DLL antiga, que ela tinha uma complexidade maior inerente ao processo de uso dela, sempre todas as funções tinham a sua função e sua função estendida. E o uso das funções estendidas, em geral, era um pouco mais complexo, então nós removemos essa complexidade para deixar o uso do DLL mais simples também. Basicamente, foi essas principais funções que foram descontinuadas. Tem um detalhe também, a DLL antiga ela tinha algumas funções que efetuavam configurações da máquina, efetivamente. Como nós entendemos que esse processo de configuração da máquina é mais interessante ser feito pela aplicação diretamente, nós deixamos sobre a DLL todas as funções que são utilizadas para acessar as funcionalidades da impressora. Então, essas funções que faziam enumeração de porta do sistema operacional ou fazia atualização do driver do sistema operacional também, nós tiramos elas para deixar a DLL bem focada nas funcionalidades da impressora mesmo, de todas as impressoras da Bematec e da Eugene. A princípio seria isso, ok? Tá no mudo, André. Mudou, André. Tá mudo o teu microfone. Pronto. Desculpa, pessoal. Bom, só fechando essa parte da apresentação, a gente pode, no portal BSP e no Clube de Automação, a DLL já está disponível para download. A documentação, como eu conversei com vocês aí, no primeiro momento ela está anexa ao pacote da DLL, mas a gente tem planos aí de colocar isso online também no portal. Os próximos passos que nós temos aí é melhorar não é o termo, né? Mas é agilizar um pouco as nossas entregas. Então, a gente só tem agora a versão Windows, que é disponível para download, mas a versão Linux, as compilações Linux, estão em testes. A gente teve que fazer algumas alterações ali na automação para conseguir rodar isso em Linux, mas eu acho que nos próximos dias aí a gente também já consegue entregar o Mider voltado para Linux. A gente ainda está discutindo quais as compilações de Linux que a gente vai mandar, mas eu acredito que vai envolver Debian, Ubuntu, acho que CentOS também, se não estou enganado, que é o que a gente está testando atualmente. E anexo a isso também a próxima versão que vai para campo, ela está com as impressoras Eugene já suportadas, então ela também já está em testes conosco. E acho que é isso. Agora, acho que é a parte mais que o pessoal tá cobrando aí, a gente vai para a parte de código mesmo. A gente quer mostrar algumas funcionalidades para vocês. O Pedro e o Johannes vão capitanear aí, mostrar alguns exemplos bem básicos. Tem muita coisa aí que demanda tempo para implementar, mas a gente quer, pelo menos, mostrar aí como é que é o uso da DLL e principalmente mostrar, especificar para vocês que não é tão diferente uma da outra. A ideia é sempre deixar, apesar dessa quebra de compatibilidade de algumas funções aí, a gente deixou o máximo possível ela bem próxima, tá? Acho que o Johannes agora vai tocar aí e vai mostrar um exemplo em Delphi, né, Johannes? Sim. Então, legal, Exato. pessoal. Muito obrigado. Eu vou parar o compartilhamento da tela aqui. Tá contigo, Johannes. Deixa eu só achar a tela aqui. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, né, um exemplozinho mais básico de uma das funcionalidades novas, né, que é, no caso, aí, o Page Mode, né? Então, o Page Mode, ele praticamente você vai trabalhar com ele com 4 funções, né? Tá? Para criar o Page Mode, né? Na impressora e depois fazer a impressão. Ele internamente é utilizado das funcionalidades que o Pedro já tinha comentado anteriormente, né? Ele
a funcionalidade de Dunphy já utiliza internamente essas funções aqui para poder fazer a montagem do XML lá, já imprimindo o layout correto exigido pela Secretaria da Fazenda. Tá? Então, eu montei uma telinha simplesinha aqui, só para terem uma ideia mais ou menos do que de parâmetro é utilizado, né? Que é o texto que você vai imprimir, né? As configurações de posicionamento da área que vai ser utilizada de impressão, né? Então, ele reserva uma área da página, né, para fazer a impressão. Então, você determina se ele vai ficar mais... Se esta área que você escolheu, ele vai ficar mais à esquerda ou à direita, né, com o posicionamento horizontal. Se ele vai ficar um pouquinho mais para cima ou mais para baixo, de acordo com a configuração que você passar como vertical, né? E você determina o tamanho dele com a largura e a altura, né? Na documentação ele especifica bem certinho qual que é o limite mínimo e máximo permitido, né, que a impressora aceita, né? Aqui eu estou colocando uns valores fixos aqui porque eu fiz alguns testes só para ficar mais fácil. Com esses valores é certeza que fica mais fácil de entrar um texto de um tamanho razoável, né? E visível, né? Que fosse visível eu poder mostrar mais ou menos para vocês aqui. Infelizmente eu não tenho uma câmera focada no equipamento aqui, né? Mas pelo menos no documento impresso vocês vão conseguir. Eu consigo mostrar o documento impresso para vocês. E vocês conseguem visualizar um pouco melhor, acredito eu que um pouco melhor do que é essas configurações, né? E outra configuração que existe é a direção que que o texto vai ser impresso, né? Se vai ser da direita para a esquerda, de baixo para cima, né? Da direita para a esquerda e de cima para baixo, né? Então, dando uma olhadinha no código, então, dando uma olhadinha no código, você vê que são funcionalidades bem simples, né? Uma atenção que tem que se dar a essa execução para a impressão do page mode, né? A impressora aceita a fazer essa configuração do page mode apenas na configuração do protocolo ESC-POS, né? Então, uma atenção que tem que ser tomada é sempre que for fazer a impressão do page mode, né? Ou enviar para a impressora o page mode, né? Você obrigatoriamente tem que estar com a impressora, no caso da impressora da Bematec, né, que tem os dois protocolos, você tem que deixar configurado com o protocolo ESC-POS, né? Então, como a tela lá é básica, lá eu fiz algumas validações básicas só para garantir de que realmente no exemplo aqui eu deixei simplesmente só para garantir que a função anterior foi executada, né, para poder executar a próxima função. O passo a passo para se executar um page mode né, primeiramente, configurar a impressora em ESC-POS, né? Posteriormente, você enviar o comando para a criação do page mode, né? Que na DLL ficou com o nome da função como configura nova página, né? E nela que você passa aquelas configurações que eu comentei anteriormente lá, que eu deixei os valores fixos 30, né? De posição horizontal, vertical, a largura e a altura da área em que eu vou imprimir o texto, né? Ele tem mais um parâmetro que é o tipo de medida que ele vai utilizar, que é um valor fixo. No documento está bem na documentação da DLL, né? Ela está bem explícita essa informação aqui, dizendo que esse último parâmetro é sempre um parâmetro fixo, tá?
como, né, como Esse milímetros, no caso. exemplo pode ser compartilhado com os desenvolvedores que estão assistindo a gente, hein? Pode Sim, sim. esse exemplo vai ser passado para a equipe do BSP para eles disponibilizarem no portal lá esse exemplo completo, né? Continuando aqui, né? Depois de configurar de criação da página, a gente configura qual é a direção em que o texto vai ser impresso, né? Conforme eu tinha dito anteriormente. E depois você manda o texto que você quer imprimir, né? Esse é um comando, no caso aqui, pode ser qualquer comando de impressão de texto, né? Então não é um comando que se utiliza exclusivamente para o procedimento de impressão do page mode, né? E por final o comando de impressão da página, né? Da impressão do page mode. Tá? Complementando o que o Johannes está explicando, quando você coloca ali, por exemplo, na linha do formato ATX, você pode mandar um código de barras, você pode mandar um QR Code, e todos esses comandos, uma vez que eles são lançados, eles não vão ser impressos diretamente, certo? Eles são armazenados na memória da impressora e só vão ser descarregados e impressos dentro da delimitação de página quando executar a função imprimir página, né? Exatamente. E daí no comando imprimir página aqui tem esse parâmetro dele aqui, né? Que é onde você determina se você vai manter o modo página ativo ainda, né? Manter ele ativo, então a página continua, aquele comando de configura a nova página, ele continua existindo, né? Você só vai mandar novamente o texto e mandar imprimir a página. Então, no caso aqui, eu coloquei para ele não continuar. Então, após a impressão do texto, ele sai do modo página. Se eu quiser imprimir novamente o page mode, ele vai... eu tenho que criar novamente a página, fazer todo o procedimento do zero, né? Se passar o parâmetro 1 aqui, ele vai permanecer com as configurações anteriores prontas e vai imprimir um novo page mode caso você solicite a impressão. Tá? Então, por isso que eu montei o layout dessa paginazinha aqui bem dessa maneira aqui. Tá? Eu vou fazer um testezinho aqui, né, só para vocês verem aqui que realmente não tem nada de complexo, tá? Era só aquele código, aquelas linhas de código, e vocês viram que eram bem simples, né? Então, deixa eu executar aqui. Pronto. Opa. Oxe, tá aparecendo a telinha para vocês aí? Não, executável não. Eu acho que quando você compartilhou a tela, Ione, você deve ter compartilhado somente a janela do editor. Você tem que compartilhar a janela inteira, a tela inteira. Não é que ele está pedindo para eu selecionar ali, mas eu estou selecionando e ele não está indo. Ele está sumindo da tela. Deixa eu ver se eu... Não aparece no compartilhamento aí? Vou te colocar o monitor inteiro aqui. Tá aqui. Acho que agora foi. Agora aparece. Agora está aparecendo aqui, né? Uhum. Tá, então, está executando aqui, né? Selecionar o modelo da 4200, que é o modelo que eu tenho aqui. Eu deixei fixo a minha porta aqui, tá? Então, por isso que eu não vou configurar a porta, porque o meu já está fixo, tá? Então, conectou, deu a resposta, conectou ali. Vou manter as configurações do jeito que está aqui. Você conectou, ele já reconheceu qual foi a impressora, né? Você está com a 4200 aí. Isso, já foi, exatamente. Tá? Apesar, só complementando, esse exemplo a gente tomou como base, ele foi feito para 2032, então, por isso que ele tem esse campo, escolha o modelo da impressora. Sim, exatamente. Configura o modelo da impressora, na verdade, mas não tem retorno, né? Porque a DLL já reconheceu isso. quando...
Exatamente. Uma coisa que a gente fez para mostrar, né, para quem já trabalha com a BMATEC há um bom tempo aí, e provavelmente já deve ter visto esse exemplo na página do BSP, porque esse era o exemplo que no BSP tem disponível para download, para trabalhar com a MP2032. Então, o que a gente fez? A gente pegou, tanto que aqui embaixo, nem editei embaixo, tá? Exemplo de uso da MP2032. Eu peguei simplesmente o exemplo que estava lá da MP2032, fiz a parte implementei a declaração das funções aqui que eu queria utilizar, né? Das Isso funções da Bema Printer, né? Isso, já usando a Bema Printer aqui, né? Já chamando a Bema Printer, que é a Bema Printer 32DLL. Só a DLL aqui, só a função que já existia na MP2032 que eu precisei adaptar a formato ATX, né? Mas isso é mais por causa da versão do Delphi que eu estou utilizando aqui, né? A versão do exemplo, quando ele foi implementado, é uma versão do Delphi 7. Eu estou usando aqui uma versão mais atualizada, né? O 10.3. Então, para atender esse tipo de retorno, esse tipo de envio de parâmetro aqui do texto, né? Eu precisei adaptar, em vez de string, passei para ANSI-string. Eu só fiz essa mudança, o resto permaneceu a mesma coisa. E chamei aqui, em vez de chamar MP2032, aqui chamei a DLL a Bema Printer. Né? Quem conhece bem Delphi já sabe como que é essas chamadas aqui. Né? Então, para quem já trabalha com Delphi, é simples, alterou aqui, por exemplo, nessa função aqui que já existia na MP2032, só alterar aqui, alterar qual o nome do arquivo da DLL que está chamando, já vai passar a funcionar normalmente. Tá? Então, eu implementei aqui as funções que eu precisava ali, né, que eu chamava no exemplo ali, né, e coloquei só aquelas linhas de códigos, como eu mostrei anteriormente, né, do exemplo, e passei a usar. Como o Rafael comentou ali que eu selecionei 4200, se eu executasse aqui para conectar sem selecionar, ele ia conectar também, sem problema. Tá? Eu vou imprimir um aqui, eu fecho e abro de novo, mostro como ele vai conectar sem precisar selecionar. Tá? Só para vocês verem aqui. Então, vou imprimir aqui da esquerda para a direita. Né? Então, daí aqui foi impresso. Só que eu não estou enxergando aqui, deixa eu arrumar aqui só para eu enxergar o que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, ele determinou mais ou menos a área que eu selecionei aqui, né? Então, ele pode ver que ele teve uma quebra de linha aqui. Vocês não conseguem... Deixa eu aproximar mais aqui. Ele teve uma quebra de linha aqui, né? Tá? Por causa da área que eu selecionei para impressão, tá? Acho que a câmera não está conseguindo focalizar aqui para mostrar para vocês o texto que está... Mas é aquele texto lá que está no exemplo ali, né? Do texto de teste PageMode. Tá? Então, aqui no final, ele imprimiu até a letra PA do PageMode na linha de cima, o restante ele imprimiu na linha de baixo. Né? Então, como eu disse para vocês, que acho que a minha câmera aqui está invertida, tá? Mas ele imprimiu da esquerda para a direita. Beleza? E aqui, de acordo lá com os parâmetros, você vai selecionando e vai imprimindo, né? Deixa eu imprimir aqui um de baixo para cima, para vocês... Opa, acho que faltou uma configuração aqui, no exemplo. Então, agora, se vocês forem ver aqui, ó, ele imprimiu no sentido contrário, né? De baixo para cima, tá vendo? Uhum. Conforme eu selecionei ali, tá? O meu exemplo não está desselecionando lá o negócio, mas ele funcionou a seleção que eu fiz, tá? Então, o PageMode, como vocês viram ali que eu pude mostrar mais ou menos o código, vocês conseguiram ver um pouco do código, né?
ele é bem simples, não é uma coisa complexa. A ideia que a gente teve das funcionalidades do Page Mode, que é uma funcionalidade nova, que tem teve uma solicitação, tinha uma solicitação muito grande dos desenvolvedores, né? Os desenvolvedores, pelo menos lá com o que a gente teve histórico dos atendimentos do BSP, sempre teve muitos desenvolvedores solicitando essa configuração, principalmente depois da entrada das impressões de Dunphy, né? Para poder fazer a montagem de acordo com o layout correto solicitado pela Cefaz. Tá? Deixa eu só fechar aqui, então, o exemplo. Dentro desse exemplo, você tem implementado alguma daquelas funções de leitura da impressora? Número de série, coisas assim? O número de série não tenho. Né? Eu estou só com o do... acho que estou só com a leitura de status lá. Não, que legal. é o que estava antes. Né? Uhum. Deixa eu só executar ele de novo aqui. Acho que já dá para mostrar a leitura de status aí de uma forma legal para o pessoal acompanhar. Tá. É que nem o Rafael comentou aquela hora lá de seleção. Pode ver, eu não vou selecionar nenhum modelo da impressora, vou pedir para conectar. Ele já reconheceu a impressora, qual é o modelo da impressora e tudo, tá? Então ele realmente não precisa... O modelo, a função configura modelo da impressora continua na DLL, só para a questão que foi uma ideia que a gente achou que essa é uma funcionalidade que todo mundo tinha que usar na DLL antiga, né? Então a gente entendeu que essa era uma função que a gente não poderia tirar, senão ia quebrar já de início a compatibilidade de código, né? Entre as duas DLLs, né? Então a gente, na verdade, nesse caso a gente estaria criando mais uma dificuldade para o desenvolvedor do que criando uma facilidade, que era a nossa ideia, né? Criar novas facilidades. Tá, deixa eu ver aqui. Você está aqui. Esse que você quer, né? Não tá. Dá até para ver aqui. No exemplo que eu fiz em Java, que eu posso apresentar a leitura de status, vou tentar implementar aqui rapidamente, em tempo real, e mostra certinho como é que funciona a parte do status. Tranquilo. Vamos tá. fazer assim, então. Você consegue então, compartilhar, então, Pedro? Consigo, tranquilamente. Eu vou passar o controle para o Pedro, então. A gente já mostra. Já mostra no Java aí como é feita a implementação também. Esses exemplos é bacana que possam ser compartilhados com quem está nos assistindo, né? Essa live aqui ela está sendo gravada, então também vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível na Academia Bematec Eugene. Então é importante também que reforçar para o pessoal que está nos assistindo, né? Que esses exemplos aí, eles depois, junto com a documentação e também lá com o canal de suporte do BSP, também estarão disponíveis. O time do BSP também já está todo treinado em relação à utilização da DLL, estão municiadas aí de documentação, então, para quem precisar de suporte em relação já a essa nova DLL, pode fazer contato com eles, que está todo mundo apto aí a trabalhar e ajudar no que for necessário. Só para confirmar para vocês estão vendo a tela da pasta da live aqui mesmo? Sim. Tá, perfeito então. Então, pessoal, vou tentar apresentar aqui para vocês rapidamente um exemplozinho aqui. Vou criar uma aplicação aqui em tempo real, utilizando o acesso à DLL através da camada JNI, tá? Basicamente, eu estou aqui com o pacote da DLL, que está disponibilizado no site do BSP já, no qual nós temos aqui o ponto de entrada JNI, né? O arquivo jar para acesso à DLL através do Java. E aqui dentro tem as versões de x32 e x64 para as arquiteturas de Windows da DLL, onde cada um deles contém os artefatos para essa arquitetura específica.
Eu vou abrir aqui meu Eclipse e vou criar aqui um projetinho bem simples. Vou chamar o projeto aqui de Live BemaPrinter, no qual eu vou mostrar algumas funcionalidades dessa DLL para vocês verem mais ou menos como que utiliza a camada JMI e como estão rodando essas funcionalidades, tá? Vou avançar aqui no meu projeto. Aqui na segunda etapa, eu vou fazer a inclusão da minha biblioteca, do meu ponto .jar, dentro do meu projeto. Então, para isso, eu vou copiar, basicamente, esse ponto .jar que tem dentro do site do BSP, né, da nossa plataforma online, e vou colar ela aqui dentro do meu projeto. E depois de colar ela aqui, eu vou fazer a inclusão desse jar dentro do meu projeto para conseguir acessar essas funcionalidades. Incluído o ponto .jar, vou finalizar, o projeto é criado pela IDE aqui já, e dentro da minha pasta Sources, eu vou criar o meu arquivo main, a minha classe principal aqui, para eu conseguir acessar essas funcionalidades, fazer uma aplicaçãozinha aqui dessa forma. Com o arquivo main criado, eu tentei deixar aqui grande a interface para facilitar a visualização. Caso esteja muito pequeno, vocês me avisem. Tá bom a visualização. Tá, perfeito então. Então, aqui dentro desse projeto, eu vou importar a minha biblioteca, a Bema Java, para acessar essa DLL. E, a partir de agora, eu vou fazer algumas etapas aqui para fazer acesso à minha impressora. Eu vou criar uma variável int, que eu vou chamar de status, simplesmente para capturar o status de retorno das funções que eu estou utilizando. Vou chamar aqui o objeto da BemaPrinter, que é um objeto criado internamente pelo meu pacote .jar. E, a partir do momento que eu instanciar esse objeto, eu consigo acessar as funcionalidades da DLL. Primeiro, nessa funcionalidade que eu vou acessar vai ser a função inicia porta, que é a função que vai inicializar a porta de comunicação com a minha impressora. Eu tenho uma impressora 4200 aqui conectada no meu computador, que está conectada na porta COM28. Então, eu vou deixar aqui setado a COM28 como sendo a porta que eu vou utilizar. A partir de então, eu vou chamar aqui de volta o status, apenas a título de ter uma variável que recebe esse retorno, né? Vou chamar novamente a BemaPrinter e vou chamar, por exemplo, vou chamar a função configura protocolo de comunicação, para conseguir trocar o protocolo dela para SPOS, que uma das funções que eu quero mostrar para vocês aqui no exemplo é a do PageMode, e ele utiliza SPOS como protocolo, né? Para fazer um exemplo daquela de captura de status, vou pegar aqui, vou criar um objeto do tipo BemaString, que é um objeto interno da nossa camada Java, que serve basicamente para capturar retornos do tipo string, que são passados como parâmetro para as funções. Então, eu vou chamar, por exemplo, a captura de modelo da impressora nossa. Primeiro, vou criar esse objeto aqui, né? Vou chamar ele de modelo. E vou inicializar esse objeto BemaString aqui. E agora, eu vou chamar a função da BemaPrinter captura modelo da impressora para... captura modelo. Deixa eu colocar aqui modelo direto, que é mais rápido. E vou passar como parâmetro aquele objeto que eu criei modelo lá para receber o valor do modelo da impressora. E aqui embaixo eu vou pedir para ele exibir. Vou pedir para ele exibir aqui esse modelo que está sendo capturado, tá? Basicamente isso daqui. Seguindo o fluxo, esse modelo aqui eu tenho que capturar o valor que está sendo armazenado dentro do objeto do BemaString para conseguir exibir a string efetivamente que ele capturou. Se eu executar simplesmente isso daqui, vocês vão ver já. Vocês conseguem ver aqui já. Perdão, esqueci de fazer uma outra coisa aqui. Esqueci de colocar o ADLL dentro da pasta do projeto. Então, eu vou copiar aqui os arquivos da DLL e da DLL de tendência para dentro da pasta do projeto do BemaPrinter, que eu estou criando aqui agora. Ele tem que estar dentro da mesma pasta do projeto e assim que eu executo ele vai utilizar esses elementos ali, né? Então, beleza. Capturou o modelo da impressora tranquilamente. Outro exemplo que eu posso mostrar para vocês aqui é um exemplo para fazer o uso do PageMode. Então, eu vou criar aqui uma string, tipo chamado de texto mesmo, e dentro dela eu vou colocar um texto simples aqui. Vou falar teste de impressão. Impressão BemaTech Eugin, /Eugin. E com esse texto aqui, da forma que o Ioannis apresentou anteriormente, eu vou criar um segmento de PageMode, né, que possibilita a nossa criação de layouts customizados para impressão de conteúdo nas impressoras da BemaTech e da Eugin, e vou chamar a função configura
Opa, vou chamar como página, elas estão como nome de configura página, configura nova página. E vou passar aqui como parâmetro, eu vou querer criar um segmento de página na posição 00, ou seja, no canto superior esquerdo da minha página, com 20 milímetros de largura e 20 milímetros de altura. Vou colocar aqui passando um parâmetro de milímetros para ela saber que eu quero fazer essa configuração em milímetros. E a partir desse momento aqui, eu consigo daí fazer a criação, mandar qualquer conteúdo para ser impresso aqui dentro desse segmento de page mode que vai ser criado. Então, vou chamar aqui a função comando tx para diversificar um pouquinho, né? O Johannes mostrou o formato tx, vou mandar aqui o comando tx, no qual eu vou passar aqui para ele o texto e vou passar aqui para ele o comprimento do texto do texto que vai ser impresso, né? E vou passar aqui um operador cast para alterar o tipo para short, que essa função espera um atributo do tipo short somente. Vou copiar ele aqui várias vezes para vocês verem aqui o segmento todo preenchido e vou criar mais segmentos aqui para mostrar para vocês como é que ele faz a criação desses segmentos. Vou criar aqui, por exemplo, uns 5 segmentos, mais ou menos. Deixa bem indentadinho aqui para quando for disponibilizar para vocês esse exemplo aqui ficar um código mais bem apresentado. Esse primeiro exemplo aqui, esse primeiro page mode vai estar na posição 00. Esse segundo eu vou colocar na posição 40 e 40, 0, desculpa. Então ele vai deslocar 40 milímetros para a direita e vai posicionar esse page mode também no topo da página, digamos assim, né? Esse outro eu vou colocar na posição 20 e 20, então vai ter um segmento de impressão bem no meio. Esse de baixo aqui eu vou colocar no 0,40, então ele vai deslocar 40 unidades, 40 milímetros para baixo e fazer esse novo page mode também. E esse outro aqui colocar no 40, 40, vai formar como se fosse um X, né? Então eu vou fazer um X de page mode com todas as impressões que foram feitas. Todos esses elementos que eu mandei ser impresso, como o Chico, o André havia comentado, eles vão ser armazenados num buffer interno da impressora e depois eu tenho que chamar um comando que efetivamente vai pegar esse conteúdo e imprimir ele. Então eu vou chamar aqui a função da BemaPrinter que faz a impressão dessa página, que é a função imprimir página, e vou passar o parâmetro 0 aqui, informando que eu quero que ela imprima e saia do modo página, que ela não se mantenha no modo página. E deixa eu compartilhar aqui a outra janela com vocês. Eu vou compartilhar agora aqui a minha webcam, para vocês verem, na minha webcam, compartilhar a câmera da impressora, para vocês conseguirem visualizar aqui a impressora imprimindo esse conteúdo, tá? Então, estão vendo aqui já a impressora? Estamos vendo. Perfeito, beleza. Então, vou mandar imprimir aqui, então, esse teste. E como vocês podem ver aqui, ele cria daí todos os segmentos de página, seguindo aquele layout personalizado que a gente comentou, né? Ele cria um layout aqui no canto esquerdo, no direito, um no centro e os dois aqui embaixo para fazer a impressão com layout customizado. E vocês podem utilizar essa função aqui do Page Mode para criar layouts de todo tipo diferente dentro do processo de impressão. Basicamente, seria esse código bem simples aqui, ok? Acho que não tem muito segredo, eu queria só mostrar para vocês mais ou menos como que é simples utilizar como é simples utilizar a camada JML e DLL. E deixa eu fazer aqui então um teste aqui novamente, mostrar uma funcionalidade interessante também aqui da DLL, que é a de impressão de dump. Eu vou pegar aqui um exemplozinho. Eu tenho aqui um XML, uma CFE de exemplo, que eu também vou jogar ele aqui dentro da pasta do meu projeto, tá? Esse XML aqui vai ser o que eu quero materializar ele no formato de uma dump. Então, eu vou chamar aqui a função, como eu havia comentado com vocês lá, de criação de dump. Então, vai ter a função criar dump e vou passar como parâmetro para ela o nome daquele arquivo XML que eu tenho dentro da minha pasta, que é o CFE exemplo.xml. E com esse XML aqui já definido no meu projeto, eu vou chamar a função, vou chamar a BemaPrinter novamente e chamar a função para imprimir essa dump, passando para ela como parâmetro 0, que quer dizer que eu quero que utilize os comandos nativos da impressora para fazer esse processo de impressão. E da mesma forma, vou mandar rodar aqui. Opa, perdão, eu esqueci de compartilhar com vocês aqui a tela. Deixa eu só trocar rapidamente e mandar imprimir novamente para vocês verem ela sendo impressa, tá? Novamente, rodando, vou mandar imprimir aqui a dump.
dentro do meu código lá, como vocês tinham visto, então ela vai fazer a impressão aqui do page mode no início da página, né, no começo da dump, e depois ele vai fazer a impressão da dump aqui, seguindo o layout imposto pelo Ministério da Fazenda, né, onde tem aqui o QR Code alinhado lateralmente com as informações que diz respeito ao consumidor. Aqui em cima tem o código de barras no modelo Code 128, com a codificação dele aqui em cima, e todo o processo de materialização da dump é feito inteiramente pela DLL. Vocês não precisam mais se preocupar em fazer essa codificação na aplicação de vocês. E, basicamente, é isso, pessoal. Eu queria mostrar basicamente como é que funcionam essas novas funções e como está sendo simples utilizar ela através do Java, beleza? Não, perfeito. Até fazer um comentário, o Marlon, que é o coordenador lá do BSP, estava comentando que logo após a live aqui, DLL, documentação, já vai estar disponível tanto no portal do BSP quanto no Clube Automação. Então, quem está nos acompanhando até agora aí, pode ficar tranquilo que vai ter essa documentação lá disponível. Tá? Perfeito. Eu vou responder algumas então, perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas que fizeram aqui para a gente, no sentido de... estão perguntando se a DLL funciona com o spooler do Windows ou só por comunicação direta, serial, paralelo, USB e Ethernet, né? Tá. Essa DLL, a princípio, ela funciona somente para comunicação direta mesmo. Você pode acessar ela, você pode, na função, por exemplo, iniciar porta, você pode passar como parâmetro para ela tanto uma porta como definir uma porta USB, ou passar para ela o endereço de IP da impressora no qual ela vai se conectar. Mas, a princípio, é somente para comando direto mesmo. A ideia da DLL é criar uma camada de abstração em cima do protocolo das impressoras, de forma para ser mais fácil acessar a impressora através de comandos diretos mesmo. Ok? Uhum. Não, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Tássio Pereira. Ele estava perguntando se nos futuros modelos de impressoras serão compatíveis com a DLL antiga ou será compatível somente com a DLL nova. Eu acredito que tem sim a compatibilidade com a DLL antiga por questão de protocolo, né? Assim como a DLL nova, né? Uhum. Isso mesmo. A princípio, a identificação automática vai ser implementada na DLL nova para os modelos novos da impressora, mas como o Ribas comentou, para as DLLs antigas, como ela não tinha esse processo de identificação, o protocolo ESC-DM especificamente, se for implementado nas novas impressoras, vai funcionar normalmente também nas impressoras daí, tá? Mas é importante ressaltar que a DLL antiga funcionava com o protocolo ESC-DM, né? Então, a gente não pretende implementar protocolo ESC-POS nela, vai ficar somente na DLL nova mesmo. O Décio Gonçalves, essa vai para você, tá, André? Tá perguntando quando é que vão disponibilizar a Bema Printer para Linux, tá? Olha, eu acho que dentro de 3 semanas, se não me engano, até a gente concluir os testes. Acho que é isso, né, Pedro? Falta pouca coisa de Pouca coisa, se não me engano, tinha 2 ou 3 funções que tinham que fazer uma correçãozinha que o Johannes havia levantado lá. Eu vou fazer essas correções aí para vocês finalizarem os testes e a gente já libera ela. Mas, a princípio, está em vias de. A gente finalizou a implementação, foi levantado alguns comportamentos anormais só, que a gente tem que corrigir antes de disponibilizar para vocês. Mas, a princípio, a gente vai disponibilizar bem em breve. Só em relação a prazo aí, Décio e demais. A gente procura fazer o teste em mais de uma distribuição Linux, em todas as impressoras e em todas as interfaces de comunicação. Então, a gente tem que repetir esses testes muitas vezes. Por isso que demora um pouquinho. Mas é mais para garantir que chegue para vocês o melhor possível aí, né? Beleza, André. O Arthur Júnior está perguntando, está parabenizando pela apresentação, iniciativa da unificação das funções da DLL para todo o portfólio de impressoras, né? Está dizendo que ficou interessante, torna mais ágil o desenvolvimento. Quanto a isso, serão disponibilizados exemplos de implementação dessas funções para desenvolvimento, por exemplo, impressão de dump, modo senha, impressão BMP, impressão por imagem, né? Esse exemplo Delphi, por exemplo, que o Johannes tem aí, já tem essas rotinas implementadas na Bema Printer, né? Então vai subir para o portal já essas funcionalidades prontas. E o exemplo que eu fiz aqui em Java também, no qual tem esse processo de acesso, eu posso complementar ele
deixando em anexo já um arquivo XML de uma CFE, por exemplo. Posso colocar aqui a impressão de dumps, utilizando modo imagem e modo texto, utilizando a implementação dos page modes também, todas elas, e criar um pacotinho e disponibilizar também para vocês daí esse exemplo que vocês acessarem. Mas nós sabemos também que o nosso time de DFT pode fazer mais. Inclusive, exemplos de C Sharp, hein? O Luiz Honorato aí está pedindo C Sharp. Não, a gente tem um time de BSP aí que também pode dar uma força em relação a isso, em montar algum exemplo, alguma coisinha mais pontual para quando necessário no suporte. Então, eles estão aptos também a fazer isso. Acho que eles conseguem ajudar também a aumentar essa gama de exemplos de funcionalidades para todo o campo aí. Não, perfeito. O Rafael Pimenta está fazendo uma pergunta aqui, se for possível responder, né? Ele tem um sistema lá em Linux e ele faz comunicação direta com a porta TTY, né? A CMX. Está perguntando se foi feita melhoria nesse comando para Linux. Então, a princípio, nessa nova DLL, ela tem uma abstração que funciona da seguinte forma: quando você chama a função inicia porta, você vai passar explicitamente para a função qual que é a interface TTY que está sendo utilizada para aquela impressora dentro do sistema operacional. E a DLL vai funcionar da mesma forma que no Windows. Em vez de você passar lá, por exemplo, com 28, da mesma forma que eu fiz lá, você vai passar lá /dev /TTY ACM0. E a DLL vai identificar da mesma forma que tem uma interface com uma impressora lá e vai começar a enviar os comandos através dessa interface TTY. É importante ressaltar aquela questão de permissões do Linux, né, que você tem que atribuir a permissão de acesso de usuário àquela porta TTY, porque, por padrão, o sistema operacional ele cria essa interface com acesso somente para root, né, somente para administrador. Então, você muda a permissão da porta, depois passa ela como parâmetro para DLL, para que essa aplicação consiga acessar essa porta e a abstração está feita. E daí? A comunicação é como se fosse no Windows normalmente. Então, facilitou, inclusive, a questão de uso de parâmetros extras, como velocidade de comunicação, pareamento e tudo mais, né? Sim. Passou a porta, ela faz tudo sozinho. Não, perfeito. O Décio está perguntando se, assim como a DLL, a lib pode ser utilizada em C. Do mesmo jeito que a lib MP2032.so, né? Sim. Pode ser utilizada em C da mesma forma. O acesso à DLL é exatamente da mesma forma que o da antiga e as funções vão estar todas disponíveis no site, daí que você consegue, através da aplicação em C, descrever quais são os endpoints que você quer acessar, né? Quais são as funções que você quer acessar, e o acesso é feito da mesma forma. É possível acessar ela com C também. É possível acessar ela com C, com Python, com Java, com Delphi. As linguagens de programação que eu mencionei aqui, nós utilizamos aqui nas nossas ferramentas de teste ou durante nossas etapas de teste e garantimos que elas estão funcionando perfeitamente. Não, excelente. O Renan Valentim, ele, na verdade, está fazendo uma pergunta aqui. Se tem alguma especificidade interna que obriga vocês a usarem Delphi no desenvolvimento, ou é apenas opcional? Por que não C Sharp para desenvolver as funções da DLL? A DLL em si ela é feita em C, né? Em C. Na verdade, C++, né? Nossa DLL é desenvolvida em C++. São os exemplos aí que foram apresentados, que foram mostrados em Delphi, foi mostrado em Java. Isso. A gente optou simplesmente por fazer essas apresentações nessas linguagens de programação, porque, de acordo com as análises que nós fizemos, a maior parte das software houses que trabalham conosco, e o Johannes pode me corrigir se eu estiver errado, utilizam essas linguagens para desenvolver as aplicações deles. Então, a gente tentou fazer alguns exemplos que fossem mais próximos do que os desenvolvedores utilizam, mas você pode utilizar qualquer linguagem de programação para fazer acesso a DLL. C Sharp não cheguei a testar, mas eu sei que acessa da mesma forma. Python funciona com certeza, Java funciona com certeza, Delphi, como vocês viram, também funciona. A linguagem da aplicação não importa muito. A linguagem da DLL foi feita em C++. A nossa automação, o nosso robô de automação o multiplataforma foi desenvolvido em Python, né? Sim. Os dois middles, Windows, Linux, mas ele foi desenvolvido numa camada Python para rodar em ambos os sistemas, né? E o JMI pro Java. Os testes de qualidade hoje são feitos tanto na questão de multiplataforma, né? Os testes de qualidade são feitos tanto em Java como em Python. Então, sim, são duas linguagens aí bem
vamos dizer assim, meio parecidas, assim, mas é que são dois tipos de linguagens que a gente sabe que tem uma facilidade de se implementar tanto para Linux como para Windows, né? Então a gente utilizou essas duas linguagens como os testes para até garantir de que a DLL possa atender várias plataformas, aí, várias linguagens de programação, né? No caso da pergunta, o Delphi a gente usa principalmente porque a gente, por histórico que a gente tem hoje, a grande maioria dos desenvolvedores, né? Ou a grande maioria das software houses hoje trabalham com o Delphi, né? Então é uma linguagem que a gente não podia deixar de apresentar, mostrar, né? Principalmente essa questão da nossa ideia foi demonstrar que passar a utilizar essa nova DLL não vai ter um certo impacto, né, no desenvolvimento, mas também não é uma coisa que vai demandar horas e horas de desenvolvimento assim muito complexo, né? Vai ser para cada função que vai se implementar, as já existentes vai ser simplesmente como eu mostrei lá, só adaptar um parâmetro ou outro e o restante passa a funcionar normalmente, né? Por questão não aqui na apresentação, mas nos testes de qualidade da DLL, a gente fez testes também utilizando o Delphi 7, tá? Que é o código original desse exemplo que eu mostrei, que a gente demonstrou hoje, né? Então, tanto o Delphi 7 como as versões mais atualizadas tá funcionando normalmente. Também foi feitos testes no C Sharp, tá? No C Sharp tá funcionando normalmente. A gente não apresentou aqui, porque senão, se eu fosse demonstrar todas as linguagens de programação que a gente utilizou nos testes, de que ficaria muita coisa, né? Mas essas que a gente conhece, que são as mais conhecidas, a gente já utilizou sim, tá? Não, bem bacana. O Marco Antônio Mazarinho está fazendo um comentário ali, uma pergunta, na verdade, a grande jogada é a facilidade da impressão do DUNF, né? CFE, XML retornado pelo SAT, de forma direta, é isso mesmo? Ou seja, aquele XML, você usou um XML de exemplo, né? Mas eu poderia pegar um XML retornado pelo SAT ou qualquer outra, um XML de uma DUNF de NFC, por exemplo, e faria a impressão direto para a impressora, né? Isso, exato. Você simplesmente pode pegar o XML ou NFC ou CFE, NFC ou CFE e passar como parâmetro para a função criar DUNF, tanto o XML ou o conteúdo do XML que é retornado pelo SAT ou pela sua aplicação de NFC, pode passar o conteúdo retornado pelo SAT em base 64, que é o retorno padrão do SAT, ou vocês podem também passar para ele o diretório onde se encontra o arquivo XML que você quer imprimir. Qualquer um desses três tipos de parâmetro, a função vai aceitar, vai reconhecer o que você está fazendo para ela e vai fazer a impressão da DUNF da mesma forma. Não, excelente. Eu vou ler uma última pergunta aqui, o pessoal participando bastante, obrigado por ficarem até esse horário aqui, né? Estendemos aí bastante o nosso horário, mas acredito que foi bastante útil, o pessoal está aproveitando bastante. O Teste está perguntando o seguinte, a libmp2032SO, quando ele imprimia texto longo, em seguida imprimia o QR Code, a lib parava de responder alguns status. Isso foi corrigido na nova versão da Bema Printer? Dentro da nossa ferramenta de teste automatizado, a gente não chegou a implementar uma rotina tão específica assim, que fazia a impressão de textos longos e depois, na sequência, um código de barra, mas tem implementação de fluxo de teste lá, no qual ele faz várias impressões, e dentro dessas impressões ele está incluso códigos de barra também. Nós podemos até validar, né, Johannes e André, essa funcionalidade específica para validar se não tem nenhum erro, que pode continuar existindo, mas acredito eu que não tenha nenhum problema nesse sentido mais, não. Porque a automação de teste realmente faz testes estressantes em cima da DLL, fazendo envio de vários comandos e códigos de barra na sequência. Pode complementar, André, desculpa. Nós colocamos um teste adicional aí para validar isso também, aproveitando que a gente vai testar a lib Linux ainda, concluir os testes, não custa nada colocar e validar isso.
mas a princípio, assim, do que até onde a gente testou em estresse e tudo mais, não tivemos essa ocorrência. Mas a gente revalida isso também. Nos testes de qualidade, assim, a gente tem uma quantidade grande de textos e logo em seguida impressão de qualquer tipo de código de barra, né? Tanto os mais comuns ali, E13, Code 128, QR Code, né? Que, assim, teoricamente são os mais utilizados hoje, né? A gente não fez nenhum, assim, sinceramente, a gente não fez nenhum teste muito específico em que no mesmo comando de impressão de texto foi uma quantidade muito grande de texto logo após o QR Code, né? Isso especificamente assim, não. Mas uma quantidade, vamos dizer assim, vários blocos de, sei lá, 15, 20 linhas seguidos de um QR Code, esse teste com certeza foi feito, tá? Só de um texto maior, muito maior que isso, assim, de uma única vez, num único comando, né? E depois o QR Code ou qualquer outro código de barras, isso eu já não consigo garantir. Eu vou ler uma última pergunta realmente, por causa do nosso horário, né? Assim como você faz a impressão do XML, o Gleder está questionando para fazer a impressão de um cancelamento XML de um CFE NFC. Me corrija se eu estiver errado, mas como é um arquivo XML, ele vai capturar do mesmo jeito, né? Então, acho que é importante ressaltar isso daí também, que tem um detalhe. Existe uma padronização imposta pelo Ministério da Fazenda que diz respeito ao layout de impressão do XML de cancelamento NFC. E a parte da NFC foi implementada para fazer o cancelamento. Mas o CFE não tem uma padronização imposta. Então, a gente não criou nenhuma... Dentro da função de impressão de XML, não está compatível a impressão de XML de cancelamento do tipo CFE, porque não existe um padrão imposto. Mas, a princípio, é esse o motivo, né? O que tem padrão estipulado está implementado. O que não tem padrão estipulado, a gente deixa... Podemos fazer a implementação, se nós vermos que existe uma demanda grande do pessoal de campo daí, né? A gente define daí um layout meio padronizado para fazer isso daí, mas nesse momento não está implementado o cancelamento para CFE, mas para NFC está implementado sim. Não, perfeito, Pedro. Bom, pessoal, queria agradecer a você, Pedro, André e Ornes aí pela apresentação, pelos esclarecimentos aí. Acredito que o pessoal aproveitou bastante. Aproveitar e agradecer quem nos acompanhou durante todo esse tempo e ficou até agora também. Lembrar que essa live aqui ela está sendo gravada, vai ser disponibilizada posteriormente lá no YouTube, na Academia BEMATEC Eugin, e que esses exemplos da LL também estarão lá no portal do BSP e no Clube de Automação. Para quem ainda não nos segue, seguir lá nas nossas redes sociais da BEMATEC Hardware, da Eugin Automação. Lá a gente sempre está compartilhando informações de mercado, informação do produto. Nós temos um blog agora também, tanto da BEMATEC quanto da Eugin, onde a gente está compartilhando informações sobre segmentação, informações sobre tendências de mercado e todas as novidades que a gente tiver aí para o mercado de automação comercial. A gente está sempre utilizando esses meios de comunicação digital para chegar até vocês. Nos acompanhem sempre, seja redes sociais, e-mails, marketing. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem acionar o nosso time de suporte ao desenvolvedor, eles estão à disposição para acompanhar vocês no que for necessário de desenvolvimento. E muito obrigado, tenham uma excelente semana a todos e até a próxima live. Valeu, pessoal, muito obrigado. Boa semana para todo mundo que vai acompanhar a gente agora. Tchau, tchau. Até mais.